Sim. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, encarnados para o encontro dessa noite. É sempre salutar, sempre bom a gente lembrar o como esses dois mundos interagem, né? Então, que tenhamos plena certeza que os mesmos motivos que nos trazem a uma casa de oração como essa, trazem os companheiros que fizeram a grande viagem antes de nós. Então, que verdadeiramente sejamos todos bem-vindos e que possamos, né, verdadeiramente desfrutar do banquete que a espiritualidade maior sempre, né, nos oferta quando a gente se reúne para lembrar, mas mais do que lembrar, né, estudarmos e principalmente colocarmos em prática, né, o que o Mestre Jesus nos deixou, nos legou. Então, eu sempre gosto de utilizar, né, nas minhas palestras, histórias, narrativas. Nada melhor, né? Até Jesus se utilizava, né, das famosas parábolas, né, para transmitir os seus ensinamentos. Então, nada melhor, né, do que a leitura edificante ou mesmo uma narrativa para nos auxiliar, para nós podermos compreender tudo que está acontecendo à nossa volta, principalmente, né, nesses tempos tão, como direi, conturbados, né, mais ricos em aprendizagem para nós, e algo que também é bom a gente, né, até foi lembrado pela companheira, né, da importância das escolas de educação mediúnica. Muitas das vezes a gente tem a visão equivocada de que só deve fazer a escola quem tem mediunidade ostensiva. Quem vê, quem fala, quem psicografa. Tem uma variedade, né? Tem uma gama enorme, né? Eu não tenho mediunidade nenhuma, já ouvi essa história, né? Tenho mediunidade de porta, né? Se é que a porta pode ter alguma mediunidade. Por isso que a pessoa faz esse paralelo, que seja. E é um grande equívoco. Porque, na verdade, a função maior da escola de educação mediúnica, além de disciplinar quem tem esses talentos ostensivos, é esclarecer a cada um de nós como que as coisas funcionam. Porque a partir do momento que eu entender, compreender como as coisas funcionam, eu, nessa gloriosa jornada, né, que é o processo evolutivo, vou simplesmente passar a não cometer tantos enganos e tantos desvios. Então é muito importante a gente ter consciência disso, que a principal função das escolas de educação mediúnicas, né, não somente dessa casa, como de outras também, é o esclarecimento. Porque através do esclarecimento, né, até já dizia, né, que a verdade nos liberta. Porque realmente, quando nós compreendemos como as coisas funcionam, a gente não sofre tanto. Iniciando, né, como eu disse que eu ia iniciar com uma história, né, essa narrativa ela foi psicografada por nada mais né, menos do que o nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier, na obra A Vida Escreve, que é pelo espírito do Hilário Silva. Na verdade, nesse livro, ele fez em companhia, né, em parceria com o Valdo Vieira. Então, ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte são contos psicografados pelo Valdo Vieira e na segunda parte pelo Chico Xavier. E eu escolhi, né, nessa noite, especificamente a de número 20, que é da parte do Chico Xavier, que tem o nome de O Merecimento. E eis que o personagem principal da nossa narrativa, da nossa história, o nome dele é Saturnino. O Saturnino ele trabalha numa fábrica, numa tecelagem. E eis que, imagine aquela pessoa assim, perfeita, funcionário padrão. Chega no horário, a eficiência em pessoa. Mas ele não é somente esse funcionário padrão, como eu disse, né? Ele também, na sua vida privada, né, na sua vida familiar, que seja, ele é aquele pai dedicado, marido, né, também, como direi, né, maravilhoso, prestimoso, tudo de bom, ele é. E também, não somente com a família dele, com os amigos.
Sabe aquela pessoa que você pode contar para em qualquer momento, seja um momento bom, um momento ruim, por isso que até fala que a gente conhece os verdadeiros amigos quando a gente está passando por alguma dor, por alguma dificuldade, aflição que seja. Saturnino é a pessoa que você pode contar o que der e vier. Aquele poço de bondade, como eu disse para vocês. Só que nesse dia, para espanto de todos, simplesmente acontece um acidente dentro da fábrica. E sangue para tudo que é lado, quem que se acidentou? O nosso querido, prezado Saturnino. E todo mundo já correu, né, para prestar os primeiros socorros, para dar assistência para ele. A mulherada já começou a rasgar tecido para fazer tala, tipóia, o que quer que seja, para tentar estancar o sangue. E aquele lance, né, de ser tão prestimoso assim no trabalho dele, que até o patrão não quis nem esperar chamar a ambulância, né, vamos atualizar, chamaríamos hoje em dia, né, o resgate, o SAMU, que seja, já colocou o Saturnino lá dentro do carro dele e levou para o hospital, né, para o pronto-socorro. Esse que ficou lá aguardando, né, até o médico retornar do atendimento de emergência, aquela coisa toda, né, o patrão dele ficou lá aguardando. Esse que veio o médico e falou que estava tudo bem, que o Saturnino estava bem, né, que tinha sofrido um dano de trauma, aquela coisa toda, mas que ele só tinha perdido o polegar. Que mesmo, né, com a violência do acidente, aquela coisa toda, o braço estava um tanto debilitado, mas que tudo bem, que ele ia se recuperar. Só havia perdido o tal do polegar. E falou, olha, a gente já vai, né, acabar de dar os pontos, medicar, aqueles procedimentos, né, observação. No caso o senhor quiser aguardar para levar ele para casa, né, tudo bem. Eis que o patrão pegou e levou o Saturnino lá para a casa dele, né. Eis que o nosso amigo estava chateado, abatido, né, além do acidente, perdeu um dedo, né, mas nada agradável para ninguém que seja. Aí a mulher dele vendo, né, que ele estava batidão, triste, né, porque, óbvio, ela estava assim, por um lado ela também estava triste, mas por outro ela estava feliz porque nada mais grave aconteceu com ele, né, que seja. Lembrou que era o dia do Saturnino ir no centro espírita, porque ele também era tarefeiro. Eis que, né, ela fala, tudo bem, você está machucado, mas vamos lá, você toma um passe, né, ou as palestras, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, os companheiros de trabalho do Saturnino estavam aqueles comentários famosos, né? Mas nossa, tanta gente má no mundo, tanta gente malvada. Para acontecer, né, um acidente, logo com o Saturnino, né, aquele poço de bondade, aquele cara tão prestimoso, nossa, né, nem podia ser um ladrão, um bandido, né, aqueles comentários que o pessoal adora fazer, né. Aí sempre tem aquele que é bem materialista, né, e já aproveita a situação e fala, tá vendo? Vocês ficam aí nesse lance de ficar rezando, orando para Deus, não sei das quantas, né? No caso dele, ele é espírita, vai lá no centro espírita, não sei das quantas, tarefeiro, fica fazendo bem, onde que estava esse Deus aí que fez, né, vamos dizer, um acidente acontecer, perdeu o dedo, né? Tá vendo? Eu sempre digo para vocês que vocês são todos uns bobos, babacas, aquelas coisas de sempre. Mas vamos voltar à casa lá do Saturnino. Eis que, seguindo o conselho da esposa, lá vão eles à noite para a casa do espírito. Eles chegando lá, sua palestra, almoçar. E para surpresa dele, o dirigente da tarefa, não sei se vocês sabem que existem tarefas que são privadas dentro da casa espírita, né? Que não são feitas, como direi, né, no público, né, para o público, abertas ao público. E eis que chega o dirigente e fala assim, olha,
por favor, assiste, fica lá dentro, né, conosco, na nossa reunião, né, de assistência aos desencarnados. Saturnino é mulher estranha, mas tudo bem. Eis que no meio lá da reunião se manifesta nada mais, nada menos do que o mentor da casa, o Macário. Aí o Macário, né, chega e fala: ô Saturnino, que cara é essa? Que jeito é esse? Aí, nossa, levou um susto, né? Já pensou? Você vai pela primeira vez numa reunião dessa e o mentor da casa já se dirige a você, né? Você fica, né? Para. Mas tudo bem. Aí, assim, por que você está com essa cara, né? O Macário continua. Por que está com essa cara, com essa tristeza? Simplesmente você pediu isso. Aí o Saturnino vai ficando, né? Já estava surpreso, vai ficando mais surpreso. Você está lamentando tudo o que aconteceu. É que você não lembra, né? Mas na sua última, né, vamos dizer, antes de você reencarnar, né, da atual encarnação, na encarnação anterior, você era um cara muito rico. Você era um fazendeiro. Você tinha aqueles engenhos de açúcar aqui no litoral do estado de São Paulo. Que seja. E você era ruim, sabe? Mas nossa, era uma peste, era uma desgraça, né? Você era jogo duro com os escravos, com os empregados, né? Sempre via o pior, né? Achava que eles estavam fazendo corpo fraco, né? Que eram preguiçosos, que não queriam trabalhar e coisa do gênero. Eis que um dia, né? Um dos seus escravos lá estava doente, que estava com febre, não tinha condição de trabalhar. Para dar um exemplo a todos os outros, você simplesmente pegou o braço dele e pôs na máquina de triturar a cana. E, né, você já imagina o que aconteceu. Eis que ninguém, né, é eterno, né? Você desencarnou, quando você foi para o plano espiritual, você ficou meio que perseguido por aquela imagem, por aquilo que você tinha feito com aquele pobre escravo. Você ficava escutando os gritos dele, né? Enquanto o braço dele era triturado, você via o sangue misturado com a garapa, né? E depois de muito tempo preso, né, nessa situação, nesse pesadelo, entre aspas, né, você foi socorrido e depois de ser esclarecido, ser tratado, chegou a hora de você retornar para a matéria. Eis que você solicitou, né, para a equipe responsável pelo seu processo reencarnatório, que num dado momento da sua vida, para você pagar o que você fez, que você deveria perder o braço que fosse mais útil. Eis que você está aqui, né? Mergulhou na matéria. Só que, mais do que, porque muitas pessoas no plano espiritual se arrependem do que fizeram, mas você verdadeiramente se arrependeu do que você fez. Quando já, né, vamos dizer, você, assim, ter idade, começou a demonstrar que você não era aquele Saturnino. Você era outro, transformado, regenerado. Você sempre promoveu o bem, sempre ajudou os outros. E eis que chegou no dado momento do resgate, de você perder o braço, né, para, entre aspas, saldar a sua dívida, resgatar a sua dívida. Só que aí a gente viu que você não era mais aquele Saturnino. Não seria justo você perder o braço. Só que ficamos nesse dilema aí, né? Você pediu para perder o braço, você não era mais aquela pessoa. Então, o que nós resolvemos? Ao invés de perder o braço, você perderia somente o polegar. Então,
levanta o homem, para de ficar e chorar, mingando, faz a obra. Eis que nesse instante Saturnino já estava em prantos, né, em lágrimas, né, do acontecido, né, da narrativa, e realmente saiu outro do renunciador. Eis que, pasme, no dia seguinte, o nosso amigo aparece lá na fábrica, para surpresa de todo mundo, porque o médico deu 30 dias de licença para ele. Eis que o responsável, que antigamente existia uma coisa chamada relógio de ponto, né? Hoje é tudo digitalizado, que seja, simplesmente ficou pasmo, assim, pô, Saturnino, o que você está fazendo aqui? Né? Você sofreu um acidente, né? Você se feriu, pô, o médico te deu licença. E nisso também todo mundo olhando para a cara, né, do Saturnino, né? O que você está fazendo aqui? Aí ele chega e ele fala que foi um acidentezinho de nada, que ele estava muito bem, graças a Deus. O que a gente pode tirar, né, de uma simples narrativa, de uma simples história? Né? Muitos ensinamentos. Como até iniciei aqui, né, com vocês, falando, né, do momento que nós estamos passando, atravessando. Né? A gente parece que fica batendo sempre na mesma tecla, falando, né, que aqui é um mundo de provas e expiações, que o planeta está em transição. Parece que sempre, né, não sei se alguém aqui está pela primeira vez, mas parece, né, para quem já é frequentador, ou mesmo conhece, né, a doutrina espírita, parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla. E aí, uma dúvida, que eu até posso falar, porque a minha origem, né, eu não nasci em berço espírita. Minha formação sempre foi católica da minha família, né? E ainda posso falar assim, que eu católica praticante, porque muita gente dizia, porque era a religião oficial do país, era o catolicismo, todo mundo meio que falava de praxe que era católico. Mas é aquele lance, só ia quando morria alguém, quando casava alguém, ou quando batizava alguém na igreja, coisa do gênero. Algo que sempre me surpreendeu é aquela questão das bem-aventuranças. Mas principalmente aquela do bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? E até uma dúvida que o próprio Eurípides Barçanufo, né, que é conhecido como mentor de muitas mocidades espíritas, um contemporâneo, né, do tempo de Anália Franco, de Bezerra de Menezes, ele também, vamos dizer, né, de origem, mesmo ele chegou a ser o coordenador, o chefe, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele tinha essa dúvida, né, ele ficava pensando, como que alguém que sofre, né, pode ser feliz, né, ou mesmo, por que tem pessoas que nascem com a saúde perfeita e outras não? Porque principalmente se você é católico, você não acredita em reencarnação. Você acredita, né, que existe somente uma existência. Então imagina, o espírito é só criado, vamos dizer, na concepção, né? E aí quando ele morrer, ele não volta mais. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, e aí depois inventaram para amenizar o purgatório, que seria uma zona de transição. Mas aquilo, você só teria uma oportunidade de fazer a coisa certa ou a coisa errada. E esse lance, por que tem pessoas, né, que nascem ricas, pobres? Será que Deus, que fala que é amor, que é justo, que é perfeito, meio que joga dados e, sei lá, escolhe que ele vai nascer perfeito e o outro não? Não tem, né, razão de ser. E eis que até a conversão, né, do Eurípides Barçanufo, quando por um tio ele acaba conhecendo o Espiritismo, eis que
aquilo que o padre não conseguia explicar para ele, fala, né? E nada mais, nada menos, o próprio São Vicente de Paulo, né? Se manifesta na reunião mediúnica que ele vai e fala que realmente Deus é justo, explica para ele o porquê, né, das bem-aventuranças. E fala das várias existências, de que realmente, né, a gente, nesses vai e vens, nós resgatamos coisas. Nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Então, se fizermos coisas boas, ou se fizermos coisas não tão boas, né, nós vamos sofrer as consequências. O famoso, né? O efeito, né? A causa e o efeito. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que por sinal é o mais longo, o mais extenso, só para vocês terem uma ideia, ele tem 31 itens. Ele trata dessa bem-aventurança, dos bem-aventurados dos aflitos. E aí fala da justiça das aflições, fala do bem e do mal sofrer. Só estou dando uma pincelada, porque dá N palestras, né, esse assunto. Mas só para vocês terem, né, uma ideia do que tem lá. E tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições, do porquê que a gente sofre. Porque simplesmente nós colhemos o que nós semeamos. Se nós partirmos daquele famoso raciocínio de que nós fomos criados simples e ignorantes, que foram colocados sementes, né? Foram colocadas potencialidades dentro de nós, e que nós necessitamos das várias existências para nós progredirmos, para nós evoluirmos, a gente não pode esquecer que o nosso processo evolutivo é como um processo educacional. Nós não podemos ter a pretensão de que quando mergulhamos aqui na matéria, a gente vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Se eu perguntar para todo mundo aqui se logo que nasceu eu saí rodando, não, foi um processo, teve etapas, teve tanto, né, a minha complexão física, né, poder suportar, sustentar, eu ficar de pé, ereto, como também tive que dar ajuda com o curso dos outros para poder andar. Fora os desastres que eu posso ter causado no ambiente que eu morava, vamos dizer assim, ou a mim mesmo. A gente ouve N narrativas de estante que cai em cima de criança que foi parada dentro do forno, ou coisa do gênero. Por causa disso. Porque é tentativa e erro. Mesma coisa, perguntar se a gente já saiu também, nasceu já escrevendo? Não. Foi também, a gente tinha aquela letra horrorosa, teve uma ajuda, o concurso, seja da professora, da mãe, do pai, não importa de quem, até que a gente ficou com uma letra decente e legível. Então vocês vejam, né, como a doutrina espírita, a reencarnação, explica o porquê dessas coisas. Então, quando a gente fala em causas atuais da aflição, a gente fala dessa atual existência. Porque também, às vezes, a gente entra naquele grande equívoco, quando vamos pegar um exemplo de uma dor, de uma aflição, de uma doença. No primeiro momento, a gente começa a pensar assim: eu em outra existência devo ter feito isso, aquilo, porque nessa eu sou um santo, não fiz nada. Só que vamos ter bom senso. Vamos analisar o modo de vida hoje nosso. Quantos desregramentos nós fazemos com esse corpo físico aqui?
Seja comendo em excesso, bebendo em excesso, fumando em excesso, não fazendo exercício físico ou fazendo exercício demais, ou porque a gente quer a busca do corpo perfeito, não somente nesse aspecto físico, né? Porque a gente está falando aqui de consequências, né, físicas, né, de desregamentos, né, de alimentação, que seja, de modo de vida, ou dorme demais ou dorme de menos. Mas a gente esquece que também faz mal para o nosso corpo físico os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a raiva, o ódio, o rancor. São veneninhos que a gente fica lançando na nossa corrente sanguínea. Porque antes de eu odiar o outro, só pegando um exemplo, ou não perdoando o outro, o mal primeiro começa a atingir a quem? A mim. Tudo parte de mim. Talvez um dos maiores equívocos nossos é que a gente sempre acha que é de fora para dentro que as coisas acontecem. E não é. É de dentro para fora. Então, vamos pensar. Se eu abuso de tudo isso, né, se eu sou uma pessoa que eu adoro comer carne, vou naquele churrasco, me panturro de coisas gordurosas, obviamente que vai chegar uma hora que meu fígado não vai mais dar conta do recado. E aí, qual vai ser a consequência? Eu desenvolver algum problema no fígado. Se às vezes não chegar, se eu não tratar, chegar a coisas mais graves. Isso só um exemplo. Ou vai, mesma coisa. Sei lá, não escova os dentes, não passa fio dental. Vai chegar uma hora que, né, vai surgir a cárie, dependendo, vai dar uma infecção, dependendo, eu perder todos os dentes da boca. Aí eu pergunto para vocês, é porque eu fiz isso na outra encarnação e estou sofrendo agora, a consequência? Não, eu estou aqui e agora. Se eu às vezes fico, sei lá, minha pressão alterada, hoje se fala tanto de hipertensão, de diabetes, que seja, dependendo se eu não nasci, que aí seria uma doença que a gente fala que é congênita, né, hereditária, se foi no decorrer da minha vida que surgiu essa doença, com toda certeza, eu aprontei nessa mesmo, eu não cuidei bem desse corpo aqui. Então, a gente tem que sempre ter esse bom senso. Quando a gente está passando, eu não vou falar de dificuldades, mas por um desafio, primeira coisa, o bom senso. Como que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo dessa encarnação? Será que essa doença surgiu do nada? Não. E aí que nós devemos parar para analisar mesmo. Se eu criei a doença, eu posso reverter esse quadro. Obviamente, se não for tarde demais, né? Porque às vezes tem gente que só desperta tarde demais. Por isso, e aí a gente pode pegar como reflexo, eu sempre gosto de pegar principalmente o que nós estamos vivenciando. Por que aumentou tanto o número de gente com hipertensão, com diabetes? Já viram nas redes sociais, ou mesmo antes das redes sociais, é que agora escancarou, vamos dizer assim, as manifestações de intolerância, de ódio. Gente, antes de fazer mal para quem eu estou dirigindo aquilo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. É o tal do suicídio involuntário que tem lá na obra, para quem conhece, né? Aquela série de livros psicografados pelo Francisco Cândido Xavier, que o primeiro da série é o Nosso Lar. Quando é Luiz, ficou aquele tentor lá no grau, e o pessoal lá, suicida. Quando ele é resgatado, a primeira coisa que ele pergunta para o médico, mas eu não sou suicida, eu não me matei. Fala assim, você foi como suicida involuntário. Você teve desregamentos, tanto na área, vamos dizer, né, de comer, abusos, né, como também na área sexual. Então isso afetou, certo?
vamos, né? Se a gente não acha no aqui agora, vamos lá para as causas anteriores das aflições. E aí, vocês vão dizer assim, mas quando a gente reencarna, a gente não lembra, né? Que raio, né? Vou ficar pagando uma dívida que eu não lembro, né? Porque eu aprontei. Porque também, muitas das vezes, desses desligamentos, né, que a gente começa com o nosso corpo físico, não se manifestam na atual encarnação. Podem vir só na próxima, porque aquilo fica registrado naquele corpo, que não é nem o corpo físico, nem é o espírito, que você já deve ter ouvido falar que é o tal do perispírito, né, que é a forma. Quando a gente se encarna, sai o espírito e sai o perispírito. E nele fica registrado tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas que nós fizemos no nosso corpo físico. Então aí a gente explica, em parte, né? Porque tem pessoas que nascem com o corpo físico, como direi, normal, como também, né, as dificuldades ou vicissitudes, e aí também na questão familiar. Porque vocês não podem esquecer que os maiores resgates acontecem aonde? No campo familiar. Por isso que a gente fala que é uma bênção a gente não lembrar o que a gente fez. E aí eu pego até de gancho a história que a gente começou aqui o nosso bate-papo. O que ia valer para o Saturnino saber o quão mal, antes do acidente acontecer, o quão mal ele tinha sido na outra encarnação? Ia valer de alguma coisa? Ia ajudar ele? Às vezes o que ia acontecer era ele ficar lamentando, era uma praga, era uma peste. Nossa, fiz aquela maldade com aquele cara. Não ia valer de nada. O que às vezes acontece, que alguns devem estar se questionando isso, tem pessoas, que cada caso reencarnatório é um caso, mas principalmente, se a pessoa, o período entre o plano espiritual, né, e o retorno para cá, foi curto, às vezes ainda fica registrado aquela sensação. Por isso que muitas das vezes a gente olha para alguém e olha meio atravessado, não sabe por quê. E aí a gente até entende que às vezes a gente vê filhos matando pais e coisas do gênero. A doutrina explica, mas não justifica. Eles vieram naquele ambiente, como parentes, para se amar, para resgatar alguma coisa. Só que estava tão forte impregnado, vamos dizer, na vítima, que ela acabou se tornando natural ao nosso. Mas isso é só uma pincelada, gente, porque é muito vasto. O convite maior que eu tenho para vocês é que realmente nós não desperdicemos as nossas oportunidades. Não nos transformemos num poço de lamentação. A dor, o sofrimento, a aflição existem nesse mundo de provas e expiações, porque também não vale a pena eu ficar, será que eu estou passando por prova ou estou passando por expiação? Não interessa. Se eu estou passando por aquela situação, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender, tenho que realmente tirar o que tem de útil daquela situação. Às vezes, se a doença surge, será que eu não estou levando a vida muito acelerada? E por isso que agora eu estou com esse, sei lá, com essa perna engessada aqui, estou nessa cama imobilizada, para eu ter um tempo para eu poder parar e refletir o que eu estou fazendo? Será que se eu estou num lar no qual eu considero as pessoas de difícil convívio, será que não é para mim aprender? Porque também tem isso, gente. Muitas das vezes, essa é a diferença da prova e da expiação. Às vezes eu não fiz nada, não pisei na bola na outra encarnação, né, ou nas outras que sejam. Mas eu peço para vir com uma doença, com uma dificuldade, né, que eu prefiro chamar de desafio, para a gente
a aprender a ter aquilo, a ter a paciência, a ser misericordioso. Então, o convite maior dessa noite, que a gente leia, obviamente, o capítulo 5, como eu disse para vocês, porque hoje eu só dei uma pincelada e falei das causas anteriores e das causas atuais das aflições, que vai do item 4 até o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, outro convite também, que vocês participem das escolas de educação mediúnica para realmente aprender. Porque quanto mais a gente entender como as coisas funcionam, menos enganos e equívocos a gente comete. Mas o mais principal, talvez, dessa narrativa que eu usei hoje, é aquela história do karma. Todo mundo fica falando, eu tenho que passar isso, não dá para mudar. Lá no meu programa reencarnatório, eu tenho que perder o braço. Não tenho que perder o braço. Se eu verdadeiramente me transformar, me modificar, vou perder o dedinho. Então, que nós nos conscientizemos disso, que nós somos senhores do nosso destino, que nós estamos dirigindo o trem, o barco, não importa, que verdadeiramente Deus é justo e misericordioso. Ele não quer que ninguém sofra. A gente sofre pela nossa ignorância. E principalmente, nesses tempos tão conturbados, né? Até estava se falando também, lembrando das vibrações que vai ter sexta-feira, que nós principalmente oremos pelos que causam a dor e o sofrimento. Porque a vítima, não desmerecendo, tem um bando de gente vibrando por ela. E se a gente não transformar o nosso ódio em amor, a gente não vai transformar esse planeta, esse mundo. A gente não vai ter o mundo que a gente merece. E lembremos o que Jesus disse, que nós vamos ser conhecidos como verdadeiramente filhos de Deus quando nós amarmos o próximo como a nós mesmos, desejarmos ao outro, que por ignorância comete enganos e equívocos, que é a mesma condescendência que nós temos conosco. Isso é verdadeiramente amar. Isso é amor incondicional. Muito grato pela oportunidade bendita de ter compartilhado com vocês esses ensinamentos.